todo mundo, louve! Bem alto, vai! Louve! Quero ver! Louve! Continua, continua, continua! Louve, cante, aleluia! Adoramos Yeshua! Louve ao meu Salvador, Jesus Cristo, meu Senhor! Louve em toda a nação, ao leão, até Sião! Louve com a mão pra cima, todo mundo que respira! Louve! Batendo palma, lavando a alma, cante e louve! Com alegria que contagia, dance e louve! Sem cessar até ele voltar, dance e louve! Até eu morrer, até renascer em Cristo, louve! Adoração. Estamos aqui porque reconhecemos que Deus existe e merece o nosso culto. Edificação. Estamos aqui para desenvolver uma vida de fé relevante. Comunhão. Estamos aqui para fazer amizades verdadeiras e duradouras. Missão. Estamos aqui não só para pedir, mas para entregar a nossa melhor oferta de gratidão a Deus. Serviço. Estamos aqui como Igreja de Cristo, sendo equipados para levar uma mensagem de fé e esperança para a nossa cidade. Somos igreja, somos família, embora muitos somos um. Bem-vindos à Igreja da Fé Cristã de Bragança. Boa noite, povo de Deus. Felizes por estarem aqui? Eu estou muito feliz mais uma vez por me comparecer diante deste altar, sabendo que nós temos um Deus zeloso que neste momento, ou em todo o tempo, cuida de nós. Amém? Eu quero compartilhar aqui com os irmãos um versículo que muito tempo tem queimado o meu coração e tem me trazido revelações profundas da nossa condição humana. Isso tem incomodado o meu coração a tal ponto de eu me quebrantar diante dele e chorar as minhas mazelas. Coloca para nós, por favor, Oséias 13, capítulo 13, versículo 5. Diz assim, ó: eu te conheci no deserto e em terra muito seca. Isso é Deus quando nos tirou do deserto, amém? Depois o inimigo quer fazer algo nas nossas vidas. Depois eles se fartaram em proporção do seu pasto, enriqueceram. Estando fartos, ensoberbeceu-se o seu coração, por isso se esqueceram de mim. Isso, muitas vezes a gente tem recebido tanto do Senhor, e nós damos graças a Ele por estarmos aqui, para receber essa palavra dEle, porque muitas vezes o inimigo quer colocar isso no nosso coração, trazendo o trabalho. Não é errado, nós devemos trabalhar, trazendo até alguma fartura nas nossas vidas, e a gente acaba
por causa de muitas coisas se desviando daquilo que Deus tem para as nossas vidas. E isso é Oséias falando do povo daquele tempo, do tempo que saíram do deserto, das dificuldades, das lutas, e se afastaram de Deus para buscar outros deuses. Que nós não podemos fazer é isso, distanciar do nosso Deus que tem nos cuidado com tanto carinho, amém? Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Pai amado, nós queremos te dar graça, Senhor, por nos trazer mais uma vez para esse altar. Nós queremos, ó Deus, nessa noite nos quebrantar diante de Ti, reconhecendo a nossa pequenez diante do Senhor, mas ao mesmo tempo alegrar o nosso coração por nós sabermos que temos um Deus poderoso, que tem cuidado de nós com carinho, que tem nos dado condições de viver uma vida em abundância na Sua presença, Pai. Obrigado, Deus, porque aqui há um povo que comparece diante do altar para se apresentar, Pai, em gratidão, em louvor, em adoração ao Teu nome. Tu és soberano sobre todas as coisas, Senhor. Toma o Teu lugar nessa noite, que o Teu Espírito possa tratar conosco, através do louvor, através da palavra, em nome de Jesus, que nós possamos ter um coração preparado para receber tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Nós sabemos que nós estamos vivendo um tempo, Pai, da Tua presença em nosso meio. Nós queremos Te dar graça e nós cremos que a boa obra que o Senhor começou em nossas vidas é fiel para completar. Por isso, Deus, inunda esse local, Pai. Transborda, Senhor, com a Tua presença. Enche da Tua unção, que o Teu Espírito possa manifestar a Tua glória nesse local, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aplaude ao Senhor. Amém.
O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Caminhamos pelo que vemos, e o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Declara, igreja, a perseguição não para, igreja. A perseguição não parou. A igreja, o Coliseu não parou. Os leões não pararam. Não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Aleluias! Vamos continuar exaltando e glorificando o nosso Deus essa noite. Aconselho andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas a glória desceu e seu sangue verteu pra salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegra em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe-nos Jesus, mas eu tudo
da cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegra em sua luz. Aleluia, só aplauda o Senhor. Aleluia. A palavra do Senhor diz assim: do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, amém? Que bom que você está na casa do Pai nesta noite. Ele marcou esse encontro com você. Você crê nisso? Diga um amém bem forte. Aleluia. Tudo é perda se não tenho a ti. Diga isso a Ele. A tua graça é o que me basta. Sem você eu não sei pra onde ir. Sem tua presença do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. O que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei. Nada nós seremos, Senhor, sem ti. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Só tua presença, Senhor, é o que nós pedimos nessa noite. Se você anseia pela presença do Senhor aí do seu lugar, comece a agradecer a Ele. Santo, Santo, tua presença é o que me basta. E quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta.
não tem. Diga mais uma vez isso a Ele. Se eu não tenho a Ti, não tenho nada. Só Tua presença é o que me basta. Eu Te levarei por onde eu for. Aplauda o Senhor nessa noite. Aleluia. Aleluia. Não queremos nada sem Ti, Senhor, se não for a Tua presença. Glória a Deus. Continue nesse espírito de adoração e adore ao Senhor. Cordeiro Santo, vindo do céu, leva-me ao Teu encontro além do véu. Enche meus lábios do Teu louvor. Quero ser adorador. Meu desejo é conhecer demais. Declare. Cordeiro Santo, vindo do céu, leva-me ao Teu encontro além do véu. Enche meus lábios do Teu louvor. Quero ser adorador. Meu desejo é conhecer demais. Mais de Ti, mais o Teu Espírito, mais a Tua paz. Quero mais de Ti, mais de Ti, mais a Tua luz, mais de Ti, Jesus. Se renda ao Senhor. Senhor, eu me rendo a Ti, prostrando aos Teus pés, eu clamo mais de Ti. Mergulhar no Teu rio, ter mais do Teu Espírito. Eu quero saber de amar. Queremos mais. Mais de Ti, mais o Teu Espírito, mais a Tua paz. Mais de Ti, mais a Tua luz, mais de Ti, Jesus. Só vocês declaram. Clame mais o Senhor. Aleluia.
palmas ao Senhor, aleluia! Oh, glória! Vamos colocar nossa fé em ação. Vamos ler juntos? 2026 é para nós o ano da presença de Deus. Abrimos o nosso coração para viver tudo que o céu preparou para as nossas vidas. Cremos numa unção profética para esse tempo de busca que alcançará nossa casa, trabalho, projetos e igreja. A presença do Senhor transforma os ambientes através dos seus filhos, toca corações e alcança multidões em nome de Jesus. Pessoas são saradas, curadas, saradas e libertas pelo poder da palavra e manifestação do teu Espírito Santo. 2026 é um ano de consagração, de entrega e de quebrantamento. Cremos que a presença de Deus revela toda a verdade em nossas vidas. Nada ficará oculto, nada ficará confuso, pois andamos na luz e não em trevas. Cremos que a presença de Deus nos dá discernimento de quem é quem, pessoas, ambientes e conexões. Não seremos vítimas de nenhum engano, golpes ou manipulação. Cremos que a presença de Deus governa as nossas emoções. Não somos dirigidos pelo medo, impulsos e carências. A mão de Deus nos conduz. Tomamos decisões certeiras. Temos conversas transformadoras e alinhamentos profundos. Cremos que há harmonia e paz duradouras em nossos relacionamentos. Não aceitamos nenhuma interferência espiritual, direta ou indireta, que possa nos prejudicar. A presença de Deus nos dá sabedoria para fazer o que precisa ser feito, avançar e gerar resultados. Em 2026, vivemos as nossas maiores conquistas. É o ano das orações atendidas e a presença do Senhor fará o seu povo bem-sucedido, aleluia. E Deus estabelecerá os nossos destinos, alinhando os nossos caminhos e nos fazendo avançar em dia, semana, meses e ano. Este é o ano onde plantaremos muito e teremos uma colheita abundante para louvor, honra e glória do Senhor. Aleluia! Oh, glória! 2026 é o ano da presença. 2026 é o ano da presença. 2026 é o ano da presença. Aleluia! Amém, glória a Deus, aplauda o Senhor. Boa noite a todos, a todas. Bem, interromper aqui um pouquinho, né? Porque hoje é um dia especial para a gente, né? Normalmente, a gente teve a comemoração na sexta-feira do Dia dos Namorados, né? E hoje a gente comemora uma data também muito importante. E por que essa data ela é importante, né? É uma oportunidade especial da gente reconhecer os nossos líderes que se dedicam suas vidas ao cuidado espiritual e social da comunidade, né?
E, embora o segundo domingo de junho seja conhecido como uma data nacional, mas também outras igrejas também comemoram, tido como um dia mundial do pastor. Então, hoje a gente vai homenagear os nossos pastores. Aplauda o Senhor por isso. Bem, eu não sei se todo mundo conhece os nossos pastores, né? Que, com a graça de Deus, agora a gente tem bastante pastor, né? Então, vamos começar com o nosso pastor sênior, né? O pastor Alberto, gostaria que o senhor subisse aqui, por favor. E a pastora Jana. Eles vão dar a volta. Olha só. Como vocês puderam ver, aqui no início a gente conta um pouquinho da história do pastor Alberto, né? Se estamos hoje aqui reunidos, é graças ao sim que ele deu lá atrás. Então, nada mais justo do que a gente homenagear os nossos pastores, né? Mas a gente também não podia deixar os outros pastores de fora. Então, nós gostaríamos também que vocês aplaudissem os nossos outros pastores. Então, nós temos aí... Aí nós temos a pastora Neuza com o pastor Adailton. Por gentileza, podem subir aqui para a gente, por favor. Aí dá tempo da pastora Dirce descer. Aí nós temos a Michele e o Daniel, mas o pastor Daniel, no momento, não pôde estar presente hoje. Mas nós temos a pastora Michele. Temos também o pastor Neymar, que deixou a copa, mas veio aqui, né? Pastor Neymar e pastora Iris, por favor. Pastora Dirce e pastor Everaldo. Chamei todo mundo? Chamei, né? Bem, a nossa homenagem hoje ela é bem singela, tá? Ela é bem simples, mas é de coração. Hoje de manhã, eu acredito que muitos de vocês já sabiam que era o dia do pastor, né? Alguns foram pegos de surpresa. Mas alguns dos nossos irmãos mandaram umas mensagens para os nossos pastores. E uma das mensagens, assim, tocou profundamente o pastor. E eu gostaria que a nossa irmã viesse compartilhar isso com a gente também. Que é a nossa irmã Bárbara de Moraes. Compartilha com a gente, Bárbara. Boa noite, a paz. Estou um pouco nervosa, mas vai. Pastor. Estou emocionada. Chega mais perto, pior. Se você quiser apoiar, fica mais fácil. Hoje quero pedir perdão. Em poucas palavras, quero te pedir perdão. Perdão pelas vezes que eu julguei o livro pela capa. E sim, eu julguei. Perdão por esquecer, às vezes, que o Senhor também é um ser humano. Claro que um ser humano para Max, mas continua sendo um ser humano. Perdão por ter falado coisas que eu não tinha certeza. Porque às vezes escutamos algumas coisas e, mesmo sem querer, talvez eu tenha deixado alguma semente ruim entrar no meu coração. Perdão. E além de pedir perdão, quero agradecer. Agradecer a Deus pela sua vida, porque nem sempre conseguimos expressar em palavras o quanto somos abençoados por ter um pastor que nos ensina e nos aconselha. Que o Senhor renove as suas forças a cada dia e recompense cada renúncia e enxugue cada lágrima que ninguém vê. Que nunca falte graça, saúde, sabedoria e principalmente a presença do Espírito Santo na sua vida e no seu ministério. Obrigado por ser um canal de bênçãos para nós. Tenho muito carinho, respeito e gratidão pela sua vida. Feliz Dia do Pastor. Que o Senhor continue realizando grandes coisas através da sua vida. Amamos vocês, pastora Jana e pastor Alberto. E aí se estende a todos os pastores. Pronto, muitas emoções. Bem, eu fiz um poema.
que fala um pouquinho. Eu fui pesquisar para saber sobre a questão do pastor, né? Da onde vem essa história do pastor, que eu ia explicar para as crianças, então a gente tem que explicar de uma maneira diferente. E o engraçado é que, assim, a gente conhece, a gente sabe que o termo vem da Bíblia, né? Mas a gente não sabe das origens, né? E essa função de pastoreio, ela é uma das profissões mais antigas do mundo, e até hoje em dia ela ainda existe. E não existe só fora do Brasil, no Brasil também existe. E apesar das tecnologias, alguns rebanhos adotaram o cão pastor para ajudar nos rebanhos grandiosos, mas algumas comunidades ainda do leste e do sul ainda mantêm essa tradição do pastor. E então eu fiz um link sobre o pastor do campo e o pastor evangélico, tá? Chama assim, do campo ao culto. É o mesmo chamado. Lá no campo, o pastor sai cedo, com o cajado na mão e um olhar atento. Conhece cada uma, sabe do seu jeito, sabe quem é mais calma e quem tem mais o vento. Nosso pastor aqui na nossa igreja faz o mesmo. Com amor e dedicação, conhece cada nome, cada história, cada dor que mora no nosso coração. O pastor de ovelha procura a que se perdeu. Vai por trilha difícil, não deixa para trás, carrega nos ombros a que está cansada da água, descanso e não desiste jamais. Nosso pastor também sai à procura de quem se afastou, de quem se perdeu a fé, leva a palavra como água fresca e carrega nos braços quem já não dá pé. Lá, ele cuida para o lobo não chegar, vigia de noite, defende com coragem, não dorme direito por causa do rebanho, sua vida é entrega, sua vida é uma viagem. Aqui, ele vigia contra o mal, contra a mentira, nos guarda com a verdade da salvação, luta em oração por cada um de nós, é nosso escudo e nossa proteção. O pastor de ovelha não é dono do rebanho, é só um mensageiro, servo do Senhor, que recebeu a missão de zelar e guiar, vivendo tudo isso com muito amor. Nosso pastor também não é nosso dono, apenas recebeu o chamado especial para apacentar a igreja, o povo de Deus, e nos levar para o caminho celestial. Muda o lugar, muda a forma de cuidar, mas o chamado é o mesmo, vem lá do céu. É amar quem recebe, servir sem medida, ser fiel até o fim, seja na terra ou no véu. Obrigado, pastores, por serem nossos guias, por fazer o que Deus lhes ordenou. Assim como o nosso pastor cuida de suas ovelhas, vocês cuidam de nós com muito amor, que não se acabou. Feliz Dia dos Pastores. Vamos finalizar. E é claro que eu não consigo fazer nada sozinho, né? Então, eu gostaria de chamar algumas pessoas da nossa igreja que, através da Blur Personalizados, nós gostaríamos de entregar um mimo para vocês, que representa um pouquinho, para registrar esse momento e que fique registrado o quanto a gente admira, o quanto a gente tem vocês no nosso coração. Então, gostaria que entrassem os nossos irmãos. E eu gostaria de chamar, que eu acho que tudo que a gente, assim como o pastor ensina a gente, tudo começa em oração e tudo permanece também em oração. Gostaria de chamar os nossos intercessores,
que são os intercessores desses pastores. Porque se eles estão de pé hoje, porque existe também essa cobertura da nossa intercessão. Então eu gostaria de chamar aqui representando a dona Cida. A irmã Nair. Seu Maurício, dona Nice. A Rose Eiras, o Toninho Eiras, a Fabiana. O pessoal que vem na intercessão de segunda-feira, pode se aproximar, por favor. Pode subir. Venha, Maria. Dona Maria, Fátima. Dona Cida. Então, a Dona Cida vai puxar a oração. Gostaria de convidar a comunidade também para ficar em pé, para a gente orar junto. E aí cada um vai estar orando e a Dona Cida vai puxar a intercessão, tá bom, Dona Cida? Jesus, eu me coloco na tua presença, Deus, nesta hora, Senhor, para orar, para interceder pelos nossos pastores, Senhor. Venha agora com o teu poder, com o teu Espírito Santo, Pai, derramando a unção da alegria, Pai, a unção da paz, Senhor amado, a unção da sabedoria, da capacitação. Cobre cada um deles com o teu sangue. Guia os caminhos deles, Pai, pela vereda da justiça, por amor do seu nome, Senhor. Cobre com o teu sangue, Senhor. Esconda eles no teu esconderijo, Pai. Livra, Senhor amado, de toda malignidade, do dardo inflamado, da seta maligna, Pai. E de todo mal, Senhor, venha pondo a unção da paz. Coloca saúde na vida deles, Pai. Abençoa ele com prosperidade, Senhor da glória. Abençoa, Deus, com toda sorte de bênção, Pai, que o Senhor tem para ele nas regiões celestes, Pai querido. E que a cada dia esses pastores, Pai, sejam levados pelo Senhor a conduzir o teu rebanho, Pai, com alegria, Pai, com sabedoria, Pai, que vem do alto, Senhor da glória. Cobre, Senhor, cobre a família também desses pastores, Pai, com o teu sangue, Jesus, e que toda a obra do mal caia por terra, em nome de Jesus, Senhor da glória. Conhece o Senhor cada coração de cada pastor, meu Pai. Conhece as suas ansiedades, Pai. Conhece as suas inseguranças, Pai. Mas Tu és, Pai, aquele que conduz, aquele que leva, Pai, ao caminho da Tua vontade, ao caminho do Teu querer, ó Pai. Que cada dia, Pai, cada manhã, eles possam ter alegria, Pai, em cuidar do rebanho, em se preocupar com cada ovelha, Senhor, com cada um de nós. É que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se sentar, por favor.
São tantas emoções. Diminui um pouco, por gentileza, o volume geral. Aqui em cima, acho que está bom. Temos outros pastores, obviamente não foram chamados porque não estão aqui. Mas eu fico muito feliz com o carinho e o reconhecimento de toda a igreja. Amém? Glória a Deus. Depois verifica se o som da transmissão está legal, tá bom? Se não está baixo. Boa noite, como é que vocês estão? 1-1 do Brasil. E a nossa vida continua a mesma. Mas é um pouco de alegria para o brasileiro, né? Maior ainda se ganhar. Mas enfim, tá tudo certo, não é? Já deu boa noite para quem está perto de você? Glória a Deus, aleluia, amém. Legal. Eu gostaria de dar uma palavra rápida a vocês, que está tanto em Marcos 4, 35, como em Lucas 8, 22, não precisa colocar. É aquela passagem onde Jesus dorme na popa do barco. E vem uma grande tempestade com o objetivo de impedir a missão de Jesus. Ele estava indo para Gadara e lá um homem seria liberto de anos de possessão demoníaca. Este homem, ele estava dominado por uma legião de demônios. E uma legião do exército romano era composta por 6.000 homens. Então, vocês entendem a influência e a malignidade que estava sobre a vida deste homem. Cativo durante anos, morando no cemitério, nu, cabelos crescidos, unhas grandes, machucado por conta das pedras, comendo cadáveres. Aquele lugar era um lugar temido, assombrado por este homem. Ninguém queria passar por este lugar por conta da sua presença. E nós olhamos para a palavra e vemos que Jesus estava para ir até ele, e o diabo sabia do que podia acontecer, e por conta deste confronto que seria enfrentado por Jesus, as águas aí, amados, Jesus estava indo para lá e o diabo sabia do grande confronto que aconteceria. E se levanta para impedir Jesus de cumprir este propósito. Então guarda isso. Antes do confronto, vem uma possível afronta. Mas o diabo não pode parar você. Você precisa compreender o que está acontecendo no reino invisível, no reino espiritual, porque o diabo ele vai fazer de tudo para investir contra a sua vida,
para mudar o teu caminho, o seu objetivo, a sua rota e o seu destino. A maior parte das pessoas, elas não vivem o propósito de Deus, porque elas desconhecem este princípio. O inimigo se levanta com desvios, com atalhos, com ataques, e a pessoa, por fim, acaba olhando à sua volta, e por conta disso, ela acaba desistindo, e aquilo que Deus tem para a sua vida, ou tinha para a sua vida, não se cumpre. Então nós estamos olhando agora para a palavra, nós vemos os discípulos num barco com Jesus, e Jesus estava dormindo. Ele sabia que teria que passar para outra banda, ou para o outro lado. Ele sabia que teria este grande confronto, mas o que ele faz? Dorme, descansa. Geralmente, aquele que dorme e descansa é porque confia. Quando a Bíblia fala a respeito de dormir e descansar, fala a respeito da nossa confiança ser testada. Porque aquele que não consegue dormir e nem descansar é porque ele não confia. É porque ele está inquieto. É porque ele está perturbado. É porque ele está solícito. É porque ele está incomodado. Nós precisamos aprender nesta noite a confiar em nosso Deus, a ponto de depositar em suas mãos a nossa confiança. Então perceba, os discípulos estavam temerosos com respeito ao que podia acontecer. O barco balançando, saculejando, água entrando dentro do barco, raios, relâmpagos, trovões, e de repente eles pensam, vamos morrer. E quando acordam Jesus tranquilamente se levanta, chama a atenção dos seus discípulos, porque eles caminhavam com Jesus, mas eles não estavam praticando o princípio da autoridade. Diga, eu tenho voz de governo, e quem tem voz de governo é para usar. Você não pode ter voz de governo para se calar, porque a nossa voz de governo vai mudar uma situação. A nossa voz de governo vai mudar as coisas à nossa volta. A nossa voz de governo vai fazer os demônios retrocederem. A nossa voz de governo vai fazer os planos do inferno fracassarem. A nossa voz de governo chama as coisas que não são como se já fossem. A nossa voz de governo promove cura, libertação, prosperidade, milagres, vitórias e grandes bênçãos. Então Jesus, ele chama a atenção dos seus discípulos, porque os seus discípulos não compreendem o que está acontecendo ali. Quando o inimigo se levanta, ele se levanta para te paralisar, e ele ataca as tuas emoções, ataca os teus sentimentos, e você entra em desespero. O diabo quer ativar os teus gatilhos. Então você precisa olhar para a palavra, confessar a palavra, crer na palavra e ficar com a palavra. Se Deus falou, está falado. Se Deus disse, está dito. Então você precisa desenvolver a sua fé. Fé, ela é desenvolvida. Você não pode de maneira alguma ser passivo, negligente, omisso diante das situações. Você deve confiar plenamente em Deus, porque Ele tem o poder de fazer o que você não pode ou não consegue fazer. Então aqui, os discípulos acordam Jesus, recebem uma bronca, e diz a Bíblia que Jesus, ele estende a mão e fala com o vento. Diga, Jesus falou com o vento. Agora diga, se Jesus falou com o vento, é porque o vento ouve. Preste atenção. Se ouve é porque está vivo. Então por detrás de alguma coisa que você acha que é natural, pode haver uma força. Pode ir na sala branca, Vera. Viu, Vera? Tem a sala branca lá, acompanha ela, por favor. Pode ir por aqui, Vera, encurta caminho. Já mamou?
Ah, então tá bom. Então, nós precisamos compreender esse princípio. Se está vivo, é porque tem uma força espiritual por detrás. E tem coisa que a gente acha que é natural, é comum, é normal. Só que Jesus tinha discernimento. Diga comigo, discernimento. Então vocês precisam ter discernimento. Porque tem coisas que nós nos calamos, e nós aceitamos, e nós ficamos quietos. Mas você também tem que se levantar, tem que levantar a mão e tem que dar uma ordem. A sua voz de governo precisa ser liberada. Porque quando você abre a sua boca e libera uma voz de governo, a autoridade espiritual que Deus lhe deu como filho e filha de Deus entra em operação. Então Deus quer fazer aquilo que precisa ser feito na tua vida. Mas você precisa agir. Diga para quem está do teu lado, você precisa agir. Debaixo da direção de Deus, debaixo do temor de Deus, debaixo da unção de Deus. E diz a Bíblia que a tempestade se acalma. Ou seja, não foi só um fenômeno da natureza. Aquele mal que estava por detrás deste fenômeno ouviu o brado de Jesus. Muitas vezes você tem que bradar. Muitas vezes você tem que gritar. Muitas vezes você tem que se posicionar. Porque tem muita coisa em você ou na tua vida que precisa ouvir esta voz de governo. Guarda isso que eu vou dizer. As maiores guerras não acontecem aqui fora. As maiores guerras acontecem aqui dentro. Quando nós ganhamos as nossas guerras aqui dentro, nós vamos enfrentar toda e qualquer guerra aqui fora e entregarmos a vitória ao nome santo de Jesus. Amém? Então, os discípulos ficaram impressionados. Quem é este que até os ventos, a tempestade, ouve e se acalma? O que eu quero falar para vocês é como vocês adquirem esta autoridade e este poder. Como é que vocês se revestem desta unção? Obviamente, orando, jejuando, buscando Deus na palavra. Porque muitos pensam que a Bíblia é apenas um livro onde ela vai abrir a boca e declarar e aquilo vai se resolver. Nós estamos falando de fé. Fé é conhecimento da palavra de Deus. Nós precisamos que a palavra encontre lugar no nosso coração. Porque nós não estamos falando de confissão positiva. Nós estamos falando de exousia, de poder delegado, de unção que nos foi entregue. Então, na medida que você está cheio de Deus, o diabo sabe quem é que está falando, e ele vai ter que recuar, os demônios vão ter que se curvar, vão ter que bater em retirada, em nome de Jesus. Então, a nossa igreja precisa aprender a confiar em Deus. Eu não sei quais são os seus objetivos, as suas metas, os seus alvos, os seus projetos de vida, principalmente no que tange a vida financeira, econômica e material. Uma das maiores estratégias do diabo é fazer com que você não tenha dinheiro, mesmo sendo de uma igreja. O diabo não quer que o crente seja próspero. O diabo quer que o crente entenda que prosperidade é apenas espiritual. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais por Cristo Jesus. Então são bênçãos espirituais, pastor. Deixa eu te mostrar algo. Toda bênção que se materializa aqui embaixo é bênção espiritual. Porque primeiro ela existiu lá,
para depois se concretizar aqui. Então o objetivo do inimigo é fazer com que você tenha pensamentos de fracasso, derrota, frustração, decepção, desilusão, que você abra mão de tudo, que você pare de sonhar. Aí você vem para a igreja e Deus fala com você para que você resista a tudo aquilo que o inimigo tem feito na tua vida. Porque Deus quer mudar a tua sorte. Deus quer fazer aquilo que já era para ter acontecido há muito tempo. Mas nós interrompemos, atrasamos, ou até cancelamos aquilo que já é nosso por direito. Agora, quando você se posiciona e diz, estou entendendo, vou para cima, agora vai ser diferente. Por quê? Porque nós sabemos chorar, sabemos reclamar, sabemos murmurar, sabemos lastimar, sabemos até blasfemar, falar contra Deus. O que vocês precisam aprender é abrir a boca e chamar as coisas que não são como se já fossem. Exercer esta autoridade o dia inteiro, desde cedo até o final do dia. Você compreender que você é um ser espiritual e que você, em nome de Jesus, deve viver como um ser espiritual. O que te guia é a tua fé, o que te guia é a tua autoridade, e você tem que abrir a boca, porque os crentes de hoje não abrem mais a boca. Quando abrem a boca é para falar aquilo que não vai mover céus e terra. Quando abre a boca é para liberar a ação de demônios. Preste atenção, liberar a ação de demônios. Quando você reclama, murmura, choraminga, se lastima e blasfema, sabe o que você está fazendo? Glorificando o inimigo, exaltando o inimigo, bendizendo o inimigo. Sabe como que o inferno se alimenta? Ele se alimenta destas coisas. E nós fazemos aquilo que fortalece o inferno. Você tem que fazer aquilo que é de Deus na tua vida, que te vai posicionar para viver tudo aquilo que o Senhor já tem esperando por você, em nome de Jesus. Então imagina que nós temos que pregar para a igreja, e muitas vezes a igreja é incrédula. A igreja prefere acreditar no caos, na escassez, pobreza, miséria, falta, necessidade, prejuízo e crise financeira. Uma vez eu preguei numa igreja, descendo, um obreiro me abordou e ele disse assim: pastor, o senhor é adepto da confissão positiva? Eu falei: por quê? Porque a palavra do Senhor é positiva. Eu falei: eu nunca conheci um livro mais positivo do que a Bíblia. Se existe um outro livro mais positivo do que a Bíblia, me mostra, porque eu não conheço. Ele falou: você é adepto da doutrina da prosperidade? Eu falei: o nosso Deus, diz a Bíblia, é rico, dono de todo ouro e de toda prata. Se fosse pecado, ele não seria. E a palavra diz que Deus quer que os seus filhos sejam abençoados também. Ele diz: mas aonde está isso? Eu disse: está lá em Salmos 35, 27, que Deus ama a prosperidade dos seus servos e dos seus filhos. Não é pobreza, miséria, falta, necessidade, prejuízo e crise financeira. Mas olha só, a Bíblia fala a respeito de que Jesus mandou Pedro pescar e tirar da boca do peixe um starter, uma moeda para pagar o imposto, porque ele não tinha dinheiro. Eu falei: aonde é que diz que Jesus não tinha dinheiro? Muito pelo contrário, ele disse: vai lá, Pedro, e pega um extra. Não, mas a Bíblia diz também que as raposas tinham covis, os passarinhos ninho, mas Jesus não tinha aonde reclinar a cabeça. Eu disse: o que a Bíblia diz é que Jesus não constituiu uma família. Ele não veio para se casar, ele veio para cumprir uma missão. Mas nunca lhe faltou casa, onde dormir, o que comer, o que beber, o que vestir, ou se calçar. Aí por fim ele falou mais uma lá. Ele falou assim: mas Jesus se vestia humildemente, porque ele
acompanhava os filmes de Hollywood, eu dizia, olha, deixa eu te falar uma coisa, talvez te decepcione. A Bíblia diz que a roupa de Jesus era tecida num só fio de linho fino, de alto a baixo. E a roupa de Jesus era uma roupa sacerdotal, tão especial, que a classe mais bem paga da época, que eram soldados romanos, disputaram as suas roupas quando ele foi crucificado. Eles jogaram para ver quem é que ficaria com a roupa de Jesus. Eu nunca vi Jesus reclamando de uma necessidade, de uma carência, de uma precisão. Ele aprendeu a recorrer a Deus, e nós precisamos aprender a recorrer a Deus, porque é Ele quem supre, é Ele quem multiplica, é Ele quem dá, é Ele quem provê, é Ele quem abençoa. Então este momento do nosso culto é para despertar fé no teu coração, para você desenterrar os teus sonhos. Você sabe onde foi que você enterrou, e tem gente que enterrou e jogou uma pá de cal em cima. Preste atenção, Deus fala nesta noite para você desenterrar os teus sonhos, para você acreditar naquilo que Deus falou com você lá no passado. Não desista da tua promessa, creia. Se não aconteceu até agora, está para acontecer. Confia e saiba que Deus é Senhor, que Deus é Deus, e que Ele há de cumprir na sua vida aquilo que Ele te falou lá atrás. Tem gente que diz, pastor, o que eu recebi eu acho que foi de homens. Preste atenção, existe um tempo para a promessa se cumprir, e você precisa se amadurecer com o tempo para esta promessa se cumprir. Se você não amadurece, esta promessa não se cumpre. E não é porque que ela não se cumpriu até agora que ela não é verdadeira. Então eu acredito que na medida que você se entrega, se doa, se sacrifica e compreende o que Deus tem para a tua vida, pode confiar, porque muita coisa vai acontecer. Jesus, depois daquela afronta, ensinou a lição aos discípulos, chegou na outra banda, do outro lado. Aí não foi nem ele que foi atrás do homem possesso, o próprio demônio foi até Jesus. O que viestes fazer aqui antes da hora? Viestes nos atormentar? O inimigo sabia quem era Jesus e o que aconteceria com ele, o final dos demônios. Jesus libertou aquele homem. Aquele homem, ele teve um encontro com Jesus. E se você entender o que é ter um encontro com Jesus, não é com a religião, é com Jesus, a tua vida nunca mais vai ser a mesma. Para de olhar para as tuas limitações. Como isso vai acontecer? Quem é que Deus vai usar? E agora o que vai ser de mim? Aí você entra em desespero. Você tem que dizer, eu confio no Senhor. A minha vida pertence ao Senhor. Ele cuidou de mim até agora e vai continuar cuidando. E eu creio que vou viver os melhores dias da minha vida. Amém? Amados, nós vamos separar o nosso dízimo, a nossa oferta, a nossa semente. Amanhã é o dia de nós pagarmos o nosso aluguel, dia 15. O desafio é muito grande. E eu preciso da cooperação de todos vocês. Aqueles que não dizimaram, dizimem. Aqueles que não ofertaram, ofertem. Aqueles que não têm o hábito de entregar uma oferta de gratidão, eu gostaria que você fizesse uma oferta de gratidão. Mas não faça qualquer coisa, faça algo assim importante, especial. Algo que realmente vai marcar a sua vida, em nome de Jesus. Eu gostaria que você separasse o teu melhor e entregasse ao Senhor. E se você receber a nossa mensagem amanhã, no nosso grupo de aliançados, eu gostaria que você, por favor, lesse e, por favor, participasse desta
vitória que mais uma vez a nossa igreja vai ter para louvor, honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Separa o teu melhor enquanto nós cantamos este cântico. Nova canção em meus lábios, é uma que eu ainda estou aprendendo a cantar. É que o Senhor restaurou minha sorte. Eu ainda estou como alguém que sonhar. Estou sonhando sonhos de Deus. Estou vivendo sonhos de Deus. Tenho uma nova canção em mim. Tenho uma nova dança em mim. Estou vivendo sonhos de Deus. Estou vivendo sonhos de Deus. Tenho uma nova canção em mim. Tenho uma nova dança em mim. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Grandes coisas tem feito, por isso estamos alegres. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Grandes coisas tem feito, por isso estamos alegres. Eu já saí com lágrimas, agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto semeava, agora eu volto com fruto. Amém. Vamos ficar em pé. Aleluia. Pai querido, nós liberamos a Tua bênção sobre cada dizimista e ofertante desta casa. Abençoe em nome de Jesus aqueles que contribuíram nesta noite, aqueles que não contribuíram, mas que vão contribuir. Nós cremos em mais um milagre, amanhã dia 15, segunda-feira, onde o Teu nome será glorificado, exaltado e bendito, hoje e todo sempre. Senhor, abençoe aqueles que não puderam contribuir, abençoe aqueles que não quiseram, abençoe aqueles que ofertaram. Que a Tua bênção seja sobre todos, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, pode sentar. Aleluia, pronto. A minha regulagem, ela muda com os outros microfones ligados. A gente precisa depois descobrir o porquê e resolver. Mas está tudo certo. Muito bem. Vamos fazer uma oração? Diga, oração muda os ambientes. Eu não sei se você tem este termômetro. Tem gente que tem o termômetro, tem gente que tem o termostato. O termômetro, ele simplesmente vai indicar a temperatura. O termostato, ele é inteligente. Ele verifica o ambiente. De acordo com o ambiente, o aparelho vai adequar a temperatura. Então nós devemos ter no nosso coração esse termostato. Você precisa trazer para o ambiente a presença de Deus. Onde você está, você deve levar a presença de Deus. E eu costumo dizer assim, se você vai para algum lugar e a presença de Deus não está lá, você tem a obrigação de levar a presença de Deus para aquele lugar. Eu gostaria que você ficasse em pé por um instante. Aleluia. Glória a Deus. Comece a orar no Espírito Santo. Comece a orar em línguas. Oh, requerique calabaço, correque calabaço, riandalanaste calabaço, oh, chequei calamanasa.
Aleluias. Te exaltamos, te glorificamos, te bendizemos. Somente Tu és Deus, somente Tu és Senhor, somente Tu és Salvador. Não existe outro além de Ti. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Pai, quebra neste lugar toda e qualquer malignidade, todo e qualquer espírito contrário. Que a Tua palavra tenha livre curso neste lugar. Desarme as mentes e prepare os corações para receber o que o céu tem preparado para nós nesta noite, em nome de Jesus. Corre que calabaço, corre que calamanassa. Manifesta, Senhor, a Tua unção. Libera a Tua unção, Pai. Oh, requei calabaçori andalanaiasa. Aleluia. Glória a Deus. Podemos assentar? Semana passada nós aprendemos sobre como servir a Deus. E o tema da mensagem foi: sua missão será maior que a sua decepção. Sua missão será maior que a sua decepção. Eu não sei se todos vieram, mas a mensagem ela vai ser editada esta semana e nós vamos postar no nosso canal do YouTube. E eu gostaria que você pudesse assistir novamente. Esta palavra, ela mudou minha vida, porque lá atrás, eu era uma pessoa que não entendia como o diabo trabalhava. Quando nós estamos na igreja, nós queremos saber como é que Deus trabalha. E você ignora como o diabo trabalha. E por conta disso, é que sempre você é vencido. Não digo de vez em quando. Porque algumas pessoas chegam a desistir do chamado. Chegam a desistir do ministério. Chegam a desistir de servir. Por quê? Porque elas não aprenderam como é que o inimigo age. As suas ardilezas, artimanhas, estratagemas. E a Bíblia diz que não podemos ignorar os seus ardis. O inimigo, ele vai fazer de tudo para te parar. E eu me lembro, quando eu estava ficando estragado, Deus, Ele me deu esta palavra: sua missão será maior que a sua decepção. Porque eu estava cansado das decepções. Se tem um lugar que vai tratar você, se chama igreja. Se tem um lugar que vai afiar você, se chama igreja. Aqui nós seremos tratados, confrontados no nosso caráter, personalidade e temperamento. Mas vale muito a pena. Hoje eu quero falar, dando sequência àquilo que nós pregamos semana passada, sobre um outro assunto, que Deus, de certa forma, queimou no meu coração, quando tivemos uma reunião com os nossos pastores e presbitério esta semana. A pastora Michele falou a respeito daquele que serve a Deus e que o que não pode faltar é um coração. Um coração disposto a obedecer, disposto a servir, disposto a entregar, disposto a fazer renúncias. Então hoje nós vamos falar sobre: dai-me um coração igual ao teu.
Amados, a palavra, ela nos mostra o caminho de um ministério bem-sucedido, de um chamado bem-sucedido, próspero e abençoado. E está ligado ao nosso coração. Você não pode dizer que já tem um coração aqui pronto, porque o nosso coração, ele está sendo preparado todos os dias. Deus lixa, lima, rala, esmerilha. Deus, ele trata o nosso coração. O problema é que nós não entendemos o que está acontecendo. Mas tudo quanto Deus faz, ele vai fazer mediante um processo. Então diga comigo, eu estou num processo. Aí você precisa ter um entendimento, se o processo está no começo, está no meio ou se está no fim. Porque quando você não entende o processo, você acaba saindo do fim para voltar para o começo. Aí você retarda tudo, porque você não consegue discernir. Então o segredo é um coração. Quando o salmista diz, dai-me um coração igual ao teu, nós precisamos buscar de Deus um coração assim, porque nós não temos um coração assim, e é o nosso coração que vai ser responsável por tudo. Se nós não formos apaixonados no nosso coração, nós não vamos entregar aquilo que Deus espera que eu e você entregue. Somos um ser social, vivemos em grupos, equipes, times, classes, comissões. Ouvi certa vez alguém dizendo que ninguém é uma ilha, ou seja, ninguém vive sozinho. Procuramos lugares onde nós nos identificamos. Agora, nós sentimos onde nós somos bem-vindos. Nós sentimos onde nós somos acolhidos. Não é verdade? Existe um ditado chinês que diz assim: quem não sabe sorrir, não pode abrir uma loja. Quem não sabe sorrir, não pode abrir uma loja. Não porque nós somos carentes, mas por esta ser uma das nossas necessidades naturais, básicas do ser humano, a necessidade do pertencimento. Nós queremos fazer parte, e por incrível que pareça, as pessoas não querem que a gente faça parte, as pessoas nos excluem por conta da insegurança. Estão temerárias de alguma coisa e acabam nos isolando. Queremos ser bem recebidos, com alegria, com um sorrisão no rosto, com palavras carinhosas, acima de tudo com sinceridade, porque não adianta fazer tudo isso na falsidade. Um ambiente, gostamos de um ambiente leve, sem hipocrisia, cordial, com pessoas educadas e prestativas, atenciosas. Há um tempo atrás, quando terminava o culto, a gente saía para procurar algum lugar para lanchar. E nós chegávamos num lugar onde o lanche era campeão. Não era só campeão, era também vencedor. Aí, o time tratava a gente mal, a equipe tratava a gente mal. Não sei porquê, mas eles cruzavam os braços. Depois de um determinado horário, todo mundo que fosse naquele lugar era maltratado. Eles atendiam de cara feia, jogavam o cardápio em cima da mesa.
Quando escolher, chama. E demorava para sair o pedido. E a coisa não acontecia. Aí a Janaína disse assim: o negócio é orar para Deus trocar o time. Um dia nós fomos lá. Eu perguntei para a garçonete: escuta, eu não estou vendo as mesmas atendentes, o que foi que aconteceu? Ela falou: não sei, eu só sei que a casa trocou todo o time. Lembra? Quando Jesus vai comer do figo e não acha, e diz: ninguém coma mais figo de ti. Aí a figueira secou. Não precisa chegar nesse extremo. Mas ela disse: sabe, Deus podia trocar o time aqui, porque está difícil. Trocou o time todo. Então nós queremos ser acolhidos, bem recebidos. Uma vez eu fui no restaurante, o garçom era neurótico. Ei, vai, fala aí. Não, peraí, já vai, cozinha. Eu falei: meu Deus do céu. Eu falei: vamos embora daqui, senão eu vou ficar doido. Porque tem lugar que eu prefiro mais quieto, silencioso, de boa. Eu não sei se tinha faltado garçom, mas o camarada, ele queria mostrar que era eficiente. Peraí, já vou. Tá, já ouvi. Cozinha, ajuda, manda. Eu falei: meu Pai eterno. Por quê? Você sai e vai para um lugar para relaxar. É ou não é? E de repente, a gente vivencia isso. Terminou uma vez o culto. Nós fomos numa pizzaria. Muito legal na cidade. Ela é bonita, parece assim, jardins. Aí o garçom chegou para nós e falou assim: escuta, estou indo para a feira do Poço de Monta. Não tem outro lugar para vocês irem? Eu falei: Jesus da glória. Mas é assim. Um lugar desse vai permanecer aberto, vai acabar fechando. Por quê? Porque o problema está às vezes num funcionário, num colaborador. Às vezes o problema está na gente, e a gente não percebe. Eu sempre digo para o pessoal da igreja: se tem algo errado, não deixa ninguém perceber. Não anda igual doido no meio da igreja. Vai de boa, tranquilo, vai lá, resolve. Imagina Jesus, ele dizia assim, a Bíblia diz que ele não aceitava que ninguém cruzasse o templo com um vaso na cabeça. Não era hora de trabalhar. Hora de serviço é hora de serviço, hora de culto é hora de culto. Olha só como que a coisa é séria. Então, às vezes, nós cometemos alguns erros também. Mas o problema, às vezes, está numa pessoa, em duas ou três. E às vezes, o negócio paga, a empresa paga, a igreja paga, enfim. No reino de Deus, na igreja não é diferente. Sua missão é mostrar Jesus ao mundo. Aí você, na hora, você quer ser muito espiritual, uau, não quer? Deixa eu te explicar como é que você testemunha de Jesus para o mundo. Com amor, compreensão, perdão, carinho, atenção, cuidado, fé, educação, cordialidade, carisma, dedicação, alegria, iniciativa e inspiração. Tudo isso nós temos, só não usamos. Nós falamos tanto de amor, chega uma hora que a gente tem que praticar. A gente fala tanto de perdão: você não me perdoa, você não me perdoa, você não me perdoa. Chega uma hora que você vai parar de dizer você não me perdoa e vai começar a perdoar. Vai chegar uma hora que você vai começar a ser mais carinhoso. Teve um dia que eu e o Rodrigo, hoje ele é nosso colaborador,
Nós fomos comer um lanche ali na rodoviária. Literalmente, a pessoa pegou o prato e jogou em cima da nossa mesa. Ele falou, tá louco, mano? Reclama lá. Eu falei, não. Vocês não imaginam o que eles fazem no restaurante quando a gente reclama. Está aqui o nosso amigo que é garçom e fala. Tinha um irmão que era garçom aqui, amados. Ele dizia, pastor, fala que eles mexem com o dedo. Ele cospem dentro. Ele joga o recheio no chão e pisa em cima. Não, você não, você é de Jesus. Você é de Jesus. Outro irmão que foi aqui da nossa igreja, ele dizia o que aprontava. É muito triste isso, não é? Às vezes eu vou reclamar, já não reclame. Já deu vontade, né? Não reclame. Então a gente está assim, não pode nem reclamar mais. Agora, sua missão é essa. Dá para você liberar amor, compreensão, perdão, carinho, atenção, cuidado, fé, educação, carisma, dedicação, alegria, iniciativa e inspiração. Fala para mim, adianta pregar Jesus e não viver nada disso? Tem gente que é bom de Bíblia, gente. Decorou tudo. Mas não vive nada disso. As pessoas dizem, não vale de nada a fé dessa pessoa. Eu não quero o Deus que ela tem, eu não vou na igreja que ela está. O segredo de servir no reino de Deus, e quando eu falo reino de Deus, é igreja, não é a vontade. Porque sempre a pessoa ela começa com vontade. Mas depois que acaba a vontade, precisa haver disposição. Quando não há disposição, a pessoa para. Então muita gente começa a fazer a obra de Deus sem coração. E diga comigo, não dá para fazer a obra de Deus sem coração. Quem começa a servir sem coração, vai servir sem entrega. Quem começa a servir sem coração, vai servir sem entrega. E sem entrega, quem serve pode se tornar uma ameaça. Sem coração, sem entrega, não demora muito para vir pensamentos. Diga, primeiro vem os pensamentos. E depois os comentários. Que matam o grupo. Isso acontece no meio da família, que é um grupo social, parentes, escola, faculdade, universidade, academia, igreja. Em todo lugar. Primeiro vem os pensamentos, depois vem os comentários, que matam o grupo. E nós chamamos isso de setas e dardos. Quais são os pensamentos? Ninguém me valoriza. Ninguém reconhece o meu trabalho. Ninguém me ajuda. Não existe equipe. Eu faço tudo sozinho. Falta gente comprometida nesta igreja. Todo mundo leva o ministério na brincadeira. Ninguém faz com amor. Sobra tudo para mim. Todo mundo só chega atrasado. Nem na escala me colocam mais. Estou fora, vou parar. Vou pedir para me tirar da escala definitivamente. Tudo começa com pensamentos. E depois vira comentários. Quem é que está por detrás desta inspiração? Não é o Espírito Santo de Deus. Quando o diabo fala, por exemplo, na minha cabeça, ninguém me valoriza. Primeiro, se eu dependesse das pessoas me valorizarem, eu estaria perdido. Olha só, hoje foi dia do pastor. Quantos aqui sabiam que era dia do pastor? Levanta a mão aí, bem alto, bem alto, bem alto. Presta atenção. Quantos de vocês mandaram uma mensagem para o pastor? Feliz o dia do pastor, feliz dia do pastor. Uns 2, 3. Eu não posso depender de
elogios, tapinha nas costas, paparico. Aliás, eu gostei muito do agrado que fizeram ali na recepção. Ficou bonito demais, não ficou? Eu me senti muito honrado. Então são coisas que a gente não espera, mas a gente se sente muito feliz. Então o que eu estou te falando, tem irmãos que chegam e falam assim para mim: pastor, eu fiz aniversário, ninguém me cumprimentou. Eu falei: quantas pessoas fazem aniversário e você cumprimenta? Não. Eu fiz aniversário, ninguém me mandou presente. Quando os outros fazem, você dá presente? Não. Porque quando a gente ganha presente, a gente fala: não, no aniversário desse irmão eu não posso esquecer, eu tenho que dar alguma coisa para ele. É ou não é? Então a gente reclama às vezes daquilo que a gente não faz. A gente quer colher aquilo que a gente não planta. E a gente aprendeu semana passada o quanto é importante a gente começar a criar conexão, a se aproximar, a ser mais gente. Sabe por quê, amados? Esta geração está virando zumbi. Verdade. Ninguém quer falar com mais ninguém. Ninguém quer abraçar mais ninguém. Ninguém quer pegar mais na mão de ninguém. Ninguém quer trocar mais ideia com ninguém. Ninguém quer ajudar mais ninguém. Agora chega na igreja, a gente tem que interromper isso. Fala: peraí, nós precisamos ir não na direção do mundo, mas nós precisamos ser diferentes. Ah, pastor, mas eu já fui tão injustiçado. Ah, eu já perdi tanto na vida. Ah, eu já tive tantos problemas. Quem é que não teve, amado? Jesus sofreu tudo que sofreu e disse: mesmo assim eu vou morrer na cruz por eles. E deu a sua vida por nós. Só que nós não queremos olhar para o exemplo de Jesus. Nós queremos fazer do nosso jeito. Aí o que acontece? A pessoa está salva, mas não muito. Nem ela tem certeza da sua salvação. Aí ela deixa de pregar Jesus. Ela deixa de levar esta mensagem. Ela deixa de falar do amor de Deus. Por quê? Porque ela não tem mais este coração. Faltou entrega. Então, eu não posso esperar ser valorizado, reconhecimento. Eu não posso dizer: ninguém me ajuda. Teve momentos na caminhada da igreja, que tem aí aproximadamente 30 e poucos anos, que faltou gente para limpar banheiro, eu tive que limpar. Faltou gente para tirar pó, eu tive que tirar. Faltou gente para passar pano, eu tive que passar. Às vezes o pessoal do louvor me liga: pastor, não vai ter ninguém para ir para o louvor. Eu falei: tranquilo. Não, pastor, pelo amor de Deus, e agora como é que fica? Eu chego aqui: Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, está tudo certo. Chega uma hora que nós não precisamos de estímulos externos. Chega uma hora que a gente precisa recorrer realmente a Deus e depender do Espírito Santo. Eu vou dar um segredo para vocês. Guarda isso que eu vou dizer. Olha para quem está do teu lado e diga assim: nunca seja refém de ninguém. É tão ruim quando você é refém de alguém, não é? Por causa de uma mixaria, você tem que aguentar desaforo. Por causa do emprego, você tem que aguentar humilhação. Por causa de uma necessidade, você é pisoteado, cuspido, detonado. Então nós precisamos aprender a confiar em Deus. Por quê? A Bíblia diz assim: toda planta que foi plantada pelo Pai permanecerá. A planta que não foi plantada será arrancada. Se Ele nos plantou, se somos dele, Ele vai cuidar de nós em todos os momentos. Tem hora que a gente está bem, tem hora que a gente não está tão bem. E quando a gente não está tão bem, o que a gente faz? Diga comigo: se converte. Amados, a gente não tem para onde correr. Falar mal do irmão resolve? Não. Criticar resolve? Não. Praguejar resolve? Não. Amaldiçoar resolve? Não. Sair da igreja resolve? Não. Mudar de igreja resolve? Não. Ir para o mundo resolve? Piorou. Uma pessoa me ligou
E ela disse assim: eu preciso muito falar com você, pastor, porque eu estou com a minha vida destruída. Uma pessoa que esteve conosco, saiu daqui, foi para o mundo, deu cabeçadas e está passando a pior fase da vida dela. Aí eu brinquei. Eu sei que tem horas que eu não posso brincar, mas eu brinco. Eu perco amigo, mas não perco piada. Como é que eu faço para melhorar minha vida? Eu falei: é só continuar indo no forró que melhora. No bate-coxa, risca-faca, rala-bucho. Vai que resolve! Amados, tem equipe perfeita? Não tem. Uma vez, olha como é importante a gente saber lidar com pessoas. Tivemos um retiro de carnaval. Aí colocaram 3 cozinheiras na cozinha. 3. E vocês sabem que cada cozinheira faz de um jeito. Boi em terra alheia é vaca. A gente não dá nem palpite. Aí, uma falou: olha, como a gente está em cima do horário, é melhor a gente fazer a comida com tempero pronto. A mulher pegou e falou: ó, quem faz comida com tempero pronto para mim, é porque está com vagabundagem. Está com preguiça. A mulher está com a faca na mão e ela não era muito convertida. Falou o quê? Aí foram me chamar: pastor, corre na cozinha, que as irmãs vão se matar. Uma está com a faca na garganta da outra. Aí eu cheguei lá e falei: o que está acontecendo aqui? Não, ela me chamou de vagabunda, me chamou de preguiçosa. Eu falei: irmã, me conta, o que aconteceu? Não, eu só disse, e se a carapuça serviu para ela, que vista? Eu falei, irmã, pelo amor de Deus, a gente está aqui para uma confraternização, para ter um tempo com Deus, para estar feliz, cuidar dos nossos jovens e adolescentes. Então eu vou embora. Sabe o que ela fez? Levou o isqueiro para ninguém poder acender o fogo. Amados, eu estou rodeado. Aí, nesse retiro, outro retiro, compraram uma taça de futebol desse tamanho assim, para quem fosse campeão. E a gente levou cerca de umas 200 pessoas para o retiro. Quando eu estou voltando, gente, da cidade, que fui comprar alguma coisa, parecia ímpio jogando com mundano. Cada palavrão cabeludo, que fazia tempo que eu não ouvia. Um xingando o outro, querendo bater no outro, jogando chuteira no outro. Eu falei: acabou. Peguei o troféu, coloquei debaixo do braço, falei: acabou. Não dá, gente. Então preste atenção, a gente precisa se converter todo dia, é ou não é? A gente costuma dizer o quê? Para o outro: ó, você que tem que se converter, não é assim? Sempre para nós quem tem que se converter é o outro, é ou não é? Mas Deus está usando o outro para converter a gente. Deus está usando alguém para converter você. Dia desse a gente falou de penina. Todo mundo tem uma penina na vida. É para converter a gente. Amém? Então é assim, não tem equipe perfeita. Não tem equipe 100% comprometida. Tem gente que leva na brincadeira e a gente sabe disso. Falta amor? Falta, mas a pessoa precisa ver amor na gente. E se a gente faz com amor, a gente vai estar ali dando exemplo para o grupo. Sobra tudo para mim, glória a Deus. Tem alguém aqui que faz, que tem costa larga. Ora para Deus, te dá ombros fortes. E aleluia. Não quer brincar, não desce para o play. É assim que funciona, não é? Se você fizer uma análise com a empresa onde você trabalha, por que você fica lá? Porque é remunerado. Na empresa onde você está, se fosse para pedir a conta hoje, você pedia.
porque não aguenta mais. Tem gente que está com burnout, mas está lá. Mas você não está lá, Alice no País das Maravilhas. Você não está lá como Peter Pan, né? Você sabe que trabalha com uma pessoa que não gosta de você, que fala mal de você pelas costas, mas ela trabalha muito bem, e ela é importante para a equipe, então está tudo certo. É só ela não mexer com você, você também não vai mexer com ela, cada um faz a sua parte. Ou empresa é assim, a gente trabalha morrendo de amores uns pelos outros. Amados, a gente precisa ser mais racional. Amém? Com respeito à escala, a gente sabe como é que é. Tem gente que cumpre, tem gente que não cumpre. Tem gente que só vem na igreja na escala, para ficar no estacionamento, ou para ficar em outro setor, ou servir em outro ministério, só. Mas não estou fazendo para Deus. Então eu preciso de ter um coração novo, diferente. Eu preciso ter entrega. O que me paralisa? Quando tudo isso entra no meu coração, aí você diz assim, ó, não contem mais comigo para nada. Não contem mais comigo para nada. Não quero receber mais ninguém em casa. Não vão ver mais a cor do meu dinheiro. Já me dediquei muito e não valeu a pena. Ninguém vai mais me usar. O engraçado é que nós oramos assim, Deus me use. Não oramos assim? Não é, Chico? Que a gente ora assim, não ora? Deus me usa. E quando Deus usa você, você fica chateado. Eu não estou falando de liderança abusadora. Eu estou falando que a gente pede para Deus usar. Sabe, antes de Deus usar, Ele vai quebrar você. E eu vou te falar uma coisa. Dói. Mas quando Deus quebra, é para consertar. Então talvez Deus esteja te quebrando hoje aqui, mas é para te consertar. É para você entender e dizer, agora eu estou compreendendo. Agora, eu quero ser essa pessoa, eu quero ser diferente, eu quero me dar, me entregar, me doar, me sacrificar. Eu quero fazer o exemplo, ser como o exemplo de Jesus. Olha só. Vou para onde eu quero e faço tudo do meu jeito. Ninguém manda em mim. Às vezes as pessoas que trabalham comigo dizem, o pastor mandou. Eu digo, não, eu não mando nada, eu sempre peço. Precisamos aprender a pedir. Nós não temos que ficar dando ordens, carteirada em ninguém, mandando. Deve ser natural no nosso meio. Olha o que diz em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 15. Um versículo que nós lemos semana passada. Eu, de boa vontade, me gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas. Ainda que, amando-vos mais, seja menos amado por vós. Olha o que Paulo está dizendo. Eu sou aquele que vou me gastar por vocês. Eu vou continuar fazendo o que eu sempre fiz. Eu não vou me deixar gastar pelas vossas almas. Vocês são importantes para mim. Ainda que amando vocês muito, eu sei que vocês não me amem, ou não me amam na mesma medida. Então como que o inimigo faz? Primeiro ele te paralisa, e depois ele tira você da escala. Não, ele não tira você da escala. Guarda isso. Ele está tirando o propósito. Escala vem depois. O objetivo do diabo é tirar você do propósito. Que é de servir, de cuidar, de amar.
Aí a gente fala, não pastor, mas eu não tenho tempo. Preste atenção. Quantos aqui querem passar a eternidade com Jesus no céu? Todos nós queremos, já não é? Mas aqui embaixo na terra nós não temos tempo. Como é que nós vamos querer passar a eternidade com Ele? Se aqui Ele não conta com o nosso tempo, nós não temos tempo para nada. Como é que nós vamos querer passar a eternidade, o para sempre com Ele no céu? É incoerente. Então nós precisamos estar convertidos para servir. Precisamos ter esta convicção. E agora, amadurecer para o ministério. A maior parte das pessoas, quando elas começam a servir, a primeira coisa que elas vão descobrir é que os irmãos não são perfeitos. E por não serem perfeitos, vocês não podem parar. Vocês têm que continuar. Não tem compromisso? Eu vou ser a pessoa comprometida. Não tem tempo? Eu vou ser a pessoa que se doa. Não fazem por amor? Eu vou ser uma pessoa apaixonada. Furam nas escalas? Eu vou ser uma pessoa que Deus sempre vai poder contar comigo. Sem dizer que é obrigação. É por amor. Imagina só que falamos tanto a respeito disso. E às vezes nós somos pesados para os irmãos. Porque nós temos um grupo de escala, onde a pessoa serve uma semana, é ministrada outra, depois serve de novo, e depois é ministrada na outra semana. Eu gostaria de ter uma equipe, onde nós pudéssemos servir uma vez por mês. Tá bom demais. E depois, você é ministrado. Mas por enquanto não dá para fazer assim. Estamos fazendo de tudo para ter uma equipe coesa, forte, inspirada. Mas um fruto estragado apodrece os demais. O intuito deste espírito não é de somar, é de dividir. Suas reclamações são constantes e por qualquer coisa. Quando a gente fala de afronta à liderança, é sobre aquele que desmerece o esforço de quem faz. Pense sempre, ele está fazendo o melhor dele. Ele está fazendo o melhor que ele pode ou que sabe fazer. Então recebe. Agora você pode ajudá-lo a melhorar, contribuindo. Agora tem gente que só fala e não faz acontecer. E nós precisamos fazer a coisa acontecer. Em nome de Jesus. Agora, o poder da influência é reverso, porque mata a sinceridade daquele que é dedicado. Por exemplo, tem uma pessoa lá que é sincera, mas se ela está cercada de pessoas estragadas, ela vai acabar estragando também. Chega uma hora que ela não quer mais fazer, não quer servir. E não podemos fazer dessa forma. Por esta razão, não podemos permitir que alguém assim tenha livre trânsito entre nós. Aí você fala, você não pode fazer parte da equipe com este coração, você não pode fazer parte da equipe com este espírito errado. Você não pode fazer parte da equipe com esta motivação errada. Você adverte, observa e compartilha com o seu líder. Primeiro adverte, depois observa se a pessoa muda, e depois se não tiver mudança, você vai compartilhar. Agora, nunca se junte para fermentar. Vamos ler para encerrar Gálatas capítulo 5, versículo 9. Diz assim, ó: um pouco de fermento leveda toda a massa. Diga aí, um pouco de fermento. É o comentário desnecessário, é aquela observação pejorativa, negativa. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor. Aqui Pedro recorre à autoridade máxima da igreja, que é Jesus. Confio de vós no Senhor, que nenhuma coisa sentireis, mas aquele que vos inquieta, seja quem for, diga aí, aquele que vos inquieta, seja quem for, pode ser pastor, pode ser presbítero, pode ser diácono, pode ser obreiro, pode ser membro da igreja, seja
quem for, sofrerá a condenação. Olha o 12. Eu queria que vocês cortassem aqueles que vos andam inquietando. 14. Porque toda lei se cumpre numa só palavra nesta: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumeis também uns aos outros. Digo, porém, andai no Espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne. Então, para aí. Vamos ficar de pé? Ministério de Música. O segredo qual é? Diga comigo, andar no Espírito. Diga aí, eu sei, pastor, que eu não tenho andado muito no Espírito ultimamente. Um irmão perguntou para mim, pastor, qual é o meu ministério? Eu falei, do bife. Ele é um líder que acompanha a gente há tanto tempo, mas ele parou de orar, parou de jejuar, ele parou de ler Bíblia. Aí ele ficou carnalzão no meio dos outros. Então, aquele que está carnal, ele sempre vai apontar, criticar, detonar. Mas aquele que é amoroso, ele vai ensinar com amor. Falou, querido, vem cá. Olha, não é visão da igreja fazer assim. Estamos trabalhando a nossa cultura. Olha, vamos mudar o discurso. Vamos ser diferentes. Não vamos mais nos reunir para falar contra a igreja, contra os irmãos, contra os líderes. Vamos amá-los. Vamos ser convertidos de verdade. Então, quando isso acontece, a graça de Deus vem sobre a nossa vida. Quando isso não acontece, o juízo de Deus se estabelece sobre a nossa cabeça. E a Bíblia diz assim, dura coisa é cair na mão do Deus vivo. Se tem uma coisa que Deus ama na igreja, são as pessoas, gente, almas, vidas. E você pergunta para Deus assim, Deus, qual é o meu ministério? Sabe o que Ele vai falar para você? O que falou para Pedro: apacenta as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. Sabe o que significa? Cuida das minhas ovelhas. Cuida daqueles que chegam na igreja. Às vezes, a gente chega aqui só para receber alguma coisa. Mas a gente tem que aprender também a servir. E nós vamos disponibilizar, dia desses, um cadastro que você vai poder fazer online, onde você vai poder servir em alguma área, de acordo com a tua aptidão. Teve um irmão que ele queria servir, ele disse, só tem uma coisa, pastor, eu não gosto de gente. O que vai fazer numa igreja se a gente aqui lida com gente, com pessoas, com vidas, com almas? E olha, as pessoas chegam tão doentes, e nós não podemos deixá-las mais doentes. Chegam enfermas, não podemos deixá-las mais enfermas. Chegam opressas, elas não podem sair daqui mais endemoniadas. Elas saem com os demônios dela e com os seus também. Não pode. O que a gente tem que fazer? Ser diferente. Uma igreja acolhedora. Uma igreja que recebe bem. Uma igreja que sorri. Nós fomos no Luiz Hermínio, na Mevan Campinas. Chegamos lá, quando nos despontamos, oi pastor, como é que vai? Tudo bem? Quem estava comigo falou, pastor, o senhor conhece? Eu disse, não, nunca vi na vida. Mas é a cultura deles receber. Foi um dia lá com o pastor Dailton, com a pastora Neuza, com outros irmãos também. É assim, é a cultura. Sabe? Deve ter brilho nos nossos olhos, sorriso nos nossos lábios, apesar da nossa dor. Ninguém quer saber como é que está a tua vida, mas o Senhor sabe.
E o Senhor vai curar alguém com este sorriso que você não pode dar, mas você quer entregar. Deus, Ele vai te usar com o teu olhar de amor, porque nós sabemos quando alguém olha para nós com amor e compaixão. Esse olhar muitas vezes converte. Quantas pessoas entram dentro da igreja e saem daqui como se fossem invisíveis, porque nós não sabemos abraçar, não sabemos dar um aperto de mão, não sabemos dar um beijo, não sabemos dar uma palavra. E a gente precisa romper. Quando você rompe na igreja, você vai ser abençoado no mundo, porque lá na tua empresa também está faltando gente assim. Lá no restaurante onde você trabalha, está faltando gente assim. Lá na indústria, lá no comércio, lá no escritório, aonde quer que você ande, você tem que ser luz e brilhar. A palavra diz que nós seremos luzeiros para o mundo. Nós vamos apontar a direção para aqueles que não têm direção, que andam em trevas. Quando a Bíblia fala que você deve ser o sal da terra, sabe o que significa? O sal era usado para colocar sobre os ferimentos. O sal curava. Então, você é sal. Você deve curar pessoas. Você deve recepcioná-las. Se eu perguntar quantas pessoas hoje você pegou na mão, abraçou, conversou. Tem gente que termina o culto, sai daqui, parece que tem que arrancar o pai da forca. Um desespero, estou com fome, estou cansado, estou com sono. Chega em casa, vai rolar celular, vai ficar até 2, 3 horas da manhã, depois que vai dormir. Preste atenção como é que funciona. O Morfeu pega você aqui, aí você dorme no culto. Sai do culto, perde o sono. Não é assim? Perde o sono, você fala, pastor, estou sofrendo de insônia. O irmão falou isso, eu achei tão engraçado. Eu quase rolei de rir. Ele falou, pastor, eu estou sofrendo de insônia. Eu falei, irmão, não acredito, no culto você dorme o culto todo. Olha só, para encerrar. Um pastor muito triste chegou para a mulher e falou assim, querida, eu estou decepcionado com a igreja, porque eu prego e os irmãos dormem. Ela falou, o que será que está acontecendo, né, amor de errado? Entra lá no escritório, põe a pregação e assiste. 5 minutos ele está dormindo. Não sei se é o meu caso. Curva a cabeça, fecha os olhos. Diga assim comigo, Deus, a palavra que o Senhor nos deu hoje é para que apacentemos o teu rebanho, que cuidemos de pessoas. Muitas vezes nós queremos ser cuidados, mas não cuidamos de ninguém. Me ensina, Senhor, pelo teu Espírito, a ser uma pessoa que cuida de alguém, que se dedica, que se doa, que se entrega e que se sacrifica, sem reclamar, sem murmurar, sem praguejar. Senhor, me ensina a ser um servo aqui dentro, um servo lá fora. Me ensina, Senhor, ter um coração igual ao teu, em nome de Jesus. Coração igual ao teu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Um casamento onde a esposa não é apaixonada pelo marido, vai dar certo. Um casamento onde o esposo não é apaixonado pela esposa, vai dar certo. Nós precisamos de paixão, paixão vibrante.
Imagina, uma pessoa ganha um presente. Tem que ser igual a Rose. A Rose, ela pula, ela vibra, ela é feliz. A pessoa ganha o presente e fala assim: legal, obrigado, gostei. Fala, mas não é possível, vou levar de volta. Prestou atenção? Em vez de vocês corrigirem muitos filhos de vocês, mais os filhos de vocês, procure amá-los mais. Chegou com uma nota, nunca diga: eu pensei que você ia tirar uma nota maior. Diga: parabéns, meu filho, continua assim até você chegar no 10. Você é muito inteligente, puxou papai. A mamãe vai ficar com bronca. Sabe? Você precisa ser diferente. As pessoas deste tempo estão murchas, apagadas, sem brilho. E essa palavra, ela precisa sacudir a gente. Então eu quero que você termine esse culto sorrindo para quem está perto. Sabe? Acabar com esse mau humor. Parece que tem gente de manhã que acorda e no café toma lá um copo de limão espremido com vinagre. Eu acordo assim de mau humor mesmo. Para! A gente tem que aguentar a chatice. Não, sabe, seja legal. A gente não quer estar do lado de gente bacana. Deixa eu contar um negócio para vocês aqui, não se ofenda. Pode? Uma vez me chamaram para assistir o Jogo do Brasil na casa de um irmão aí. Não vou dizer quem é. Amados, eles ficavam assistindo em estado catatônico. Eles não piscavam, não gritavam, não tocavam a buzina, como é que chama aquilo do vuvuzela, não pulava, não tinha expressão de nada. E eu fiquei lá no meio deles, oprimido. Eu falei: eu acho que eu também não posso gritar, porque pastor narra futebol assim, e vai, pega na bola, e trombou e caiu. Deus cura em nome de Jesus, levanta, sara dessa contusão, e vai em nome de Jesus. É assim, cara. O mundo não xinga, a gente só vai celebrando. Sai encardido do caminho em nome de Jesus, que nós vamos marcar esse gol. Então a gente quer estar no meio de gente que vibra, sabe? Gente feliz, gente legal. Já pensou ali na recepção? Você chega, The Walking Dead? Não, não precisa ser exagerado também. Tem um ponto de equilíbrio, não é? Teve um irmão que pegou o outro nas costas e virou, contundiu a coluna dele. Ele saiu da igreja e foi para o hospital. Não, tem que ter um ponto de equilíbrio. Sabe, nós precisamos entender isso. Eu quero que você curva a sua cabeça e que você faça a sua oração com Deus agora, enquanto nós cantamos este cântico sobre Deus pode ou não pode contar com você. Você vai ser um que vai apacentar as ovelhas de Jesus, que vai servir ou não. Não deixa o diabo colocar na tua cabeça: não é para mim, não volto mais, não quero servir. Fala com Deus, você e Deus agora. Cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrará de bom.
coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Sabe o que a palavra diz? Tudo aquilo que você quer que o outro te faça, faça primeiro. Amados, eu sou pastor há 38 anos. É gratificante ser pastor. Eu não olho para os levantes, para os ataques, para as deslealdades, para as ingratidões, para as mentiras. Eu olho para Jesus. E como vale a pena servir esse Jesus. Como vale a pena. Ele nos deu exemplo. Ele pagou o preço naquela cruz. E tudo que a gente sofra é nada. Porque não vão nos crucificar, não vão enfiar uma lança do nosso lado, não vão colocar uma coroa de espinhos na nossa cabeça. Então nós precisamos, amados, ser diferentes. Diga, Deus pode contar comigo. Amém? Glória a Deus. Pai, eu oro por estas pessoas e profetizo que destas sementes plantadas nesta noite, teremos uma grande colheita de servos e de líderes. Eu sei que o Senhor está fazendo algo lindo, impactante na vida de cada um deles. E eu profetizo que no reino espiritual, líderes sejam liberados, servos sejam liberados, em nome de Jesus. Diga comigo amém. Pai, nós oramos pelo Benedito. Ele está na UTI com AVC isquêmico e ele precisa de um milagre. Senhor, cuida dele nesta noite. Remove, Senhor, toda e qualquer malignidade. Opera, Senhor, com bisturis de fogo. Faz alguma coisa por ele agora, Pai. Em nome de Jesus. Nós oramos e colocamos ele em tuas mãos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Amados, vou entrar em jejum, meia-noite, 3 dias e 3 noites. Eu gostaria que vocês orassem por mim, amém? Amém, Jesus. Obrigado. Vi a Pamela ali. Quem que está aí com você, Pamela? É o Caio. Ah, é o Caio? Não está com você, né? Está com você. Ah, é o Caio. E do lado? Quem é você do lado? Só sentou do lado, né, Fátima? Ou não? Tá bom. Eu vi aqui. Tudo bem, Vi? Glória a Deus. Aleluia. Ó, já tem gente assim para ir embora, ó. Não adiantou nada pregar. Já. Vai, pastor. Ó, faltando 20 minutos, tem gente que já pega a bolsa, já guarda a Bíblia, já fecha a bolsa, já olha no relógio, já começa a balançar a perna, já fica inquieto. Deus abençoe. Vão na paz, em nome de Jesus. Semana de vitória para vocês.